Olá, olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa, a Primeira Hora do Agro. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Um dia tranquilo. Saíram relatórios do USDA, do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, na última sexta-feira. OPEP corta a produção do petróleo, feriado na China. Então, uma semana ali que começou bem calma no mercado das commodities, né? Não, brincadeira. Acho que a principal notícia do dia hoje, aí, que o mercado financeiro, principalmente o mercado global, vai olhar, é o anúncio surpresa da OPEP ontem, cortando a produção do petróleo em 1.160.000 barris por dia, a partir de maio. Se juntar com a corte da Rússia no meio do ano, 1.600.000 barris por dia deixarão de ir ao mercado já no início do segundo semestre, finalzinho desse primeiro semestre, início do segundo semestre. Se juntamos com os 2 milhões de barris que foram cortados em novembro, 3,5% da oferta global de petróleo foi reduzida pela OPEP em menos de 6 meses, ou praticamente 6 meses, a OPEP cortou 3,5% da oferta global de petróleo. A reação do mercado não poderia ser outra, né? Principalmente porque o mercado financeiro ele tenta antecipar determinados movimentos, petróleo subindo muito forte no dia de hoje. A depender agora do aumento do preço da gasolina na Bolsa de Nova York e da taxa de câmbio aqui no Brasil, muito provavelmente, ou uma tendência muito grande do PPI da gasolina, o preço de paridade de importação, estar defasado já, e aí começarão as discussões se a Petrobras irá manter a precificação, a formação de preços pelo PPI, pela paridade internacional, ou ela vai mexer nisso já no curto prazo. É cedo ainda para falarmos, mercado muito volátil, a notícia saiu ontem, no meio da tarde. Eu acho que a hora que começou a ficar notícia, os traders ali que operam derivativos já deviam estar ansiosos ali para abrir a Bolsa de Nova York às 7 horas da noite, já para apertar o botão já e começarem a operar. Para as commodities agrícolas, na sexta-feira saiu o relatório do USDA, 2 relatórios muito importantes. Um primeiro que afeta esta safra atual agora, que é o relatório de estoques trimestrais, e o relatório de intenção de plantio, que nós já começamos a olhar para a temporada 23-24. E os dados divulgados pelo USDA surpreenderam o mercado. Felizmente não surpreenderam vocês, porque veio bem em linha com o que nós vínhamos conversando aqui no programa Primeira Hora do Agro. E o outro destaque de hoje é que começa a temporada do açúcar. Dia 1º de abril começou a temporada de açúcar, agora nós vamos ver a oferta começando a chegar com um pouquinho mais de intensidade do mercado. Há alguns problemas nesse início de temporada que acabaram levando os preços do açúcar na sexta-feira a uma alta de quase 3%, fechando acima de 22 centavos de dólar por libra-peso. E eu vou trazer até algumas curiosidades para vocês com relação à moagem de cana aqui no Brasil. Café hoje também subindo bastante, né? Vamos começar pelo café. Café voltando a subir 2,38%, vencimento mais curto aqui já 174 centavos de dólar por libra-peso. O vencimento da entrada da safra brasileira, não da entrada, mas o da safra brasileira, o principal vencimento, que é setembro, subindo 2,26% a 172,25 centavos de dólar por libra-peso. Daqui a pouquinho vai começar a abrir a pressão com relação à oferta que vai chegar no mercado. Eu acredito que todos já sabem que não vai ser uma oferta de 70 milhões, 68 milhões de sacas. O mercado já trabalha com o número mais próximo a 55, 54 milhões de sacas. As exportações nossas já começam a ganhar algum volume, já foi muito maior do que o mês de fevereiro. Também é um movimento sazonal. Hoje, chama atenção novamente sobre a movimentação dos spreads de futuros. Nós vemos que os vencimentos mais curtos estão subindo mais do que os vencimentos mais longos.
podem ter dois elementos aqui. O mais forte deles, sem sombra de dúvidas, vocês já sabem que é a sazonalidade, porque aqui em maio nós temos entre safra ainda, mas 2 semanas, 10 dias, 15 dias, vencem as opções, o mercado já começa a trabalhar com entrega física para esse contrato, já começa a se olhar para o vencimento junho e para o vencimento julho. Esses dois spreads, se vê que eles estão basicamente subindo na mesma tocada, né? 2,26%, 2,27%, e essa curva aqui está com um backwardation muito pequeno, podemos dizer até que ele está flat. Então, o que nós podemos entender aqui? Que desse momento até esse momento, que é o grosso da safra brasileira, não existe um equilíbrio muito adequado, não existe uma restrição de oferta, mas não existe um equilíbrio muito adequado nos preços, por isso que o mercado paga melhor no vencimento mais curto em relação ao vencimento mais longo. E vai começar a chegar a safra, a gente deve ver um movimento mudando um pouquinho o formato, há alguma chance desse spread aqui voltar para o carrego. Isso nós vamos ver já em um mês aproximadamente, 1 mês e 10 dias, quando começar a colheita do café aqui no Brasil. Indo falando do açúcar, hoje o açúcar estendendo a alta, mas hoje ele é puxado pelo petróleo, que sobe 5,5%, já a 22,5 centavos de dólar por libra-peso, 1,26% de alta no vencimento maio, vencimento julho 22,13, 1,37%, e vencimento outubro a 21,75, 1,30% de alta. Como eu disse, dia 1º de abril oficialmente começa a temporada do açúcar e agora nós vamos acompanhar a evolução. Por que os preços acabaram subindo na última sexta-feira? O principal deles é com relação ao clima. Está tendo algumas chuvas agora, há uma previsão de chuvas para esse mês de abril, mês de maio, e isso levou a uma expectativa de atraso no início da moagem, aqui no início da colheita da cana e moagem aqui no Brasil. Então, estas chuvas acabaram causando o movimento da última sexta-feira. Hoje, como eu disse, a alta do petróleo acaba ajudando a alta da commodity lá na Bolsa de Nova York. Agora, tem um detalhe, por que a chuva atrasando o início da temporada agora da moagem no Brasil acaba puxando os preços? Porque, tradicionalmente, as primeiras semanas de moagem direcionam a cana para a fabricação de etanol, porque o ATR, o açúcar total recuperável, ele não é tão bom quanto a colheita no meio da temporada, que é o mês de junho, mês de julho. Então, as usinas que têm a capacidade de mudar o mix de produção de açúcar, entre açúcar e etanol, nesse início de temporada favorece a produção de etanol. Então, nós veríamos um movimento ainda de açúcar não muito forte com relação à chegada de oferta no mercado. As entregas começam a acontecer com maior intensidade em junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que é quando começa a temporada indiana em dia 1º de outubro. Se você atrasa o início da colheita da cana, a moagem, você tem um atraso no início da produção de etanol que vai refletir no início da colheita da fabricação de açúcar. E aí você vai cair em qual problema? Exatamente no problema de logística, que já é claro no Brasil, aqui com relação à soja, com relação ao milho, enfrentando os gargalos. Daqui 1 mês e meio começa a chegar o café, ali começa a chegar o açúcar, e aí imagina a disputa, como que vai ficar por logística, por transporte, por espaço. Então, esse atraso que nós estamos vendo, essa possibilidade de atraso, causa este tipo de movimento. Além disso, segundo estudos lá do professor Arnaldo, lá da Archer Consulting, 85% mais ou menos das usinas já estão redeadas. Ou seja, você não tem liquidez de vendedores de açúcar, porque estes vendedores já estão posicionados. Então, qualquer movimento que venha a acontecer fica mais favorável para a alta. E aí os especuladores, os fundos, estão com a faca, o queijo, a goiabada na mão para poder colocar alta de preços. Quem está comprado, que no caso são os fundos realmente, eles levaram a posições segundo o CFTC,
levaram suas posições no COT, no Commitment of Traders, a gente vê esse tipo de movimento. Ele vai perdurar por muito tempo? Talvez mais um mês e meio, ele pode seguir nessa tocada, nessa sustentação. Começando a chegar a safra, começando a chegar a entrega, as liquidações dos contratos futuros indo para a entrega física, aí nós poderíamos ver, quem sabe, os preços caindo. Expectativa de moagem, se eu não estou enganado, de 560 milhões ou 620 milhões de toneladas, já foram moídas 5 milhões agora no mês de março, e agora a gente vai começar a ganhar intensidade. Então, hoje o movimento, como eu disse, acompanhado no petróleo, mas não fiquem muitos crentes que essa cotação vai para 24, 25, 26 centavos de dólar por libra-peso, que existem fundamentos pontuais agindo sobre isso. Olha quem que acordou, quer dizer, não sei se acordou ou não foi dormir ainda, hein? Ao Pitch, bem-vindo ao programa. Indo já para a Bolsa de Chicago, hoje o milho subindo 1,5%, o trigo, desculpa, e o milho subindo 0,72%, estendendo a alta que começou no dia 10 de março. A gente sempre vinha comentando aqui no programa de um balanço apertado nesse início de temporada do milho. Os Estados Unidos exportando menos milho agora acabou deixando um estoque um pouquinho mais favorável para exportação. E a demanda voltou a se apresentar nos Estados Unidos. Esta demanda que está se apresentando agora é o que tem sustentado os preços lá na Bolsa de Chicago. Então, nós poderíamos ver uma continuidade de alta, porque na sexta-feira o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou o relatório de intenção de plantio e estoques, como eu disse para vocês. Começando pelos estoques, que é o movimento que está acontecendo hoje, o mercado esperava estoques de na média, 7,4 bilhões de bushels para esse período do ano, e veio 7,401, um pouquinho abaixo, um tasquinho abaixo, quase 1 milhão de toneladas a menos. Mesmo assim, isso acaba sendo um fator altista para os preços mais curtos. Tanto que na sexta-feira, vocês devem lembrar que eu comentei com vocês pela manhã, que o fechamento, se viesse esse número, que eu imaginava que viria entre 92 e 93 milhões na intenção de plantio, enquanto o mercado esperava 90,8, veio 92 milhões. E os estoques vieram abaixo do que o mercado esperava, caiu em relação a dezembro e caiu em relação a março do ano passado. O fechamento seria alta nos vencimentos mais curtos e baixa no vencimento mais longo. E bingo, foi exatamente o que aconteceu. Nós vemos um movimento de alta neste candle aqui do vencimento maio, e quando nós olhamos o vencimento dezembro, ele não teve essa alta, ele fechou com uma leve queda, lá em 0,09, acho que foi a queda que ele registrou lá no vencimento. E o vencimento, andou um pouquinho mais, dezembro, março, vamos ver agora se ele voltou para março. Não voltou para março, vamos baixar aqui. Março, a gente vê que ele fechou em queda. Então, qual que é a dinâmica que foi colocada neste momento lá na Bolsa de Chicago? Você tem uma oferta menor agora, porque houve uma queda nos estoques, e você vai ter uma oferta maior, porque o relatório veio acima da expectativa de mercado. Eu entendia que era um pouco difícil de ter uma expansão tão pequena na área de milho, com um preço muito favorável, com custo de produção em queda e com um ratio entre a soja, uma arbitragem entre a soja muito mais favorável para o milho. E era o que eu vinha mostrando no programa para vocês ao longo das semanas. E agora o USDA trouxe esse número. Então nós continuaremos com uma oferta relativamente apertada nesse primeiro semestre, aqui no Brasil, porque o Brasil ainda segue exportando, os Estados Unidos segue exportando e a Argentina, 36 milhões de toneladas só, contra uma expectativa inicial de quase 55 milhões, 54 milhões de toneladas. Para a próxima temporada, que começa no dia 1º de setembro, você já tem um cenário diferente. Você já tem 300... E olha que essa conta de 92 milhões de acres versus 181 bushels por acre colocaria uma estimativa inicial de safra acima de 400 milhões de toneladas.
É impensável que esse número seja concluído. Se você tira a produtividade histórica, recorde que o USDA prevê, de 181 bushels por acre, e traz para dentro de uma realidade que foi a média dos últimos 4, 5 temporadas, de 176 bushels por acre, e você reduz esses 92 milhões de acres, reduz uns 5% na área colhida entre a área semeada, você teria uma oferta na faixa de 380 milhões de toneladas, que foi a mesma safra da temporada 21-22. Então você retoma aqueles 30 milhões de toneladas que saíram desta safra agora, 22-23. Então, aí além disso, você tem um programa de exportação menor nos Estados Unidos, que vai elevar o carry-over, os estoques de passagem, e o Brasil aqui vai vir com uma safra de mais de 90 milhões de toneladas, contra 86 milhões do ano passado. Isso já considerando uma quebra no safrinha, porque a expectativa inicial, ou a expectativa atual, é de 95 milhões. Então você teria dois fatores, que é um carry-over maior nos Estados Unidos, uma safra maior para a próxima temporada, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E um outro detalhe, Laninha foi embora, espero que não volte mais o Laninha. E entra o El Niño. E tradicionalmente o El Niño traz mais chuvas e temperaturas mais adequadas para a região sul do hemisfério sul. Ou seja, a Argentina na próxima temporada poderá vir com uma produção também na faixa de 54, 55 milhões de toneladas. Então o cenário nesse momento está armado para uma baixa de preços no cereal para a próxima temporada. Então, tem que ficar ligado no andamento desses números. Lembrando que o relatório que saiu na sexta-feira é uma pesquisa por telefone, ou uma conversa tete a tete do USDA com o produtor, e no mês de junho, dia 30 de junho, sai um relatório de atualização do acreage, da área de intenção de plantio, que é o que já foi para o campo realmente. Por que os preços estão subindo hoje? Porque o plantio nos Estados Unidos começou e o clima lá não está bom. A gente vê um clima mais frio aqui nessa região hoje. A evolução do clima, ele ainda mostra temperaturas frias nessa região, e não é só com relação a temperaturas. Quando você olha a precipitação nesta região que já começou, inclusive aconteceu um tornado esse fim de semana, infelizmente 32 pessoas morreram na região. Você vê que a precipitação ela ainda está muito forte nesse início. O Corn Belt é aqui, Ohio, Indiana, Illinois, Iowa e Minnesota. Este aqui é o Corn Belt. E estas chuvas elas podem se estender aqui na região ou chegar na região nesse período que começa o plantio, que é justamente a segunda quinzena. Olha o acumulado de precipitação, como que está agora nesta região aqui das planícies, onde já começou o plantio. Olha como está grande. Isso eu estou colocando para esta semana, basicamente. E muito forte a chuva, isso atrapalha os trabalhos de campo. Então, este atraso hoje é o que está sustentando as cotações ou puxando as cotações na Bolsa de Chicago. Indo para o complexo soja. Óleo de soja subindo 2%, não poderia esperar outra coisa com a alta do petróleo. O farelo no 0 a 0 e o grão estendendo a alta, 0,68% de alta, 1.515 centavos de dólar por bushel. Próximo vencimento a 14,86 e entrada da safra norte-americana a 13,27. Movimento aqui, relatório do USDA, né? Os estoques trimestrais caíram mais do que o mercado esperava, caíram 2 milhões de toneladas a mais do que o mercado esperava. Então caiu em relação a dezembro, caiu em relação, olha o relatório anterior, que foi em dezembro de 22, 274 milhões de toneladas, agora 188, uma queda muito forte e uma queda de 13% em relação a março do ano passado. Relatório de intenção de plantio, faltou um T aqui. Bingo, exatamente em cima daquilo que nós conversávamos, uma área de 87,5 milhões de acres.
é que o mercado esperava 88, alguns até 89 milhões de acres. Eu achava que era difícil acontecer. O custo de produção não caiu tanto quanto caiu do milho, o ratio estava mais favorável para o milho e o preço da soja tinha caído muito em relação às máximas nesse começo do ano. As cotações caíram de 15 dólares e 50, foi para 14 dólares o bushel. Então era difícil você ver a soja tendo uma ampliação diária. Então aqui foi a manutenção diária. Eu acreditava que poderia até cair um pouquinho. E eu acredito que pode vir essa redução ainda no relatório do dia 30. Sabe por quê? Porque o preço ele vai subir agora, mas está tendo um atraso, pode acontecer um atraso também no plantio devido a esse problema. Daqui 2, 3 semanas começa o plantio da soja e se o clima estiver ruim, esse plantio vai atrasar. E se ele atrasar, começa a ficar fora de uma janela ideal de plantio, o produtor não vai arriscar tanto nessa produção. E aqui nós começamos a trabalhar com o seguinte cenário. Se uma área de 88, 89 milhões de toneladas traria uma oferta de 125, 126 milhões de toneladas, numa oferta brasileira de 150 milhões de toneladas e a Argentina podendo ter uma condição climática melhor para a próxima temporada, nós poderíamos ver, e eu acreditava que esses preços em novembro viriam com certa facilidade para 11 dólares o bushel. Agora mudou o cenário. 87 milhões e meio de toneladas já traria, se a produtividade for a mesma, o mesmo volume de produção dessa temporada, 116 milhões de toneladas. Agora, o clima não foi tão ruim. Ano passado houveram alguns problemas que reduziu a safra em 3 a 4 milhões de toneladas. Agora, se os problemas desta temporada são iguais ou maiores do que a temporada passada e essa produção acaba caindo para 115, 113 milhões de toneladas, levando um estoque menor, que hoje o carryover norte-americano está projetado em 5,76 milhões de toneladas. Se você leva esse carryover menor para 5 milhões, 4 milhões e meio, uma produção de 115 milhões de toneladas é muito apertada para o mercado doméstico, ainda mais quando há uma expectativa de aumento de consumo para a produção de biocombustível. E lá não é só a mistura, lá é o diesel renovável, também que está sendo feito investimentos gigantescos, consorciados entre empresas do agro e empresas do setor petrolífero, você tem um balanço muito apertado, e aí o preço tem que trabalhar para reduzir, para regular essa demanda. Então, com os dados que tenho hoje, eu já vejo as cotações para março do ano que vem nos mesmos patamares agora, 14,50, 15, até mesmo acima de 15 dólares o bushel. Um cenário muito bom. Quer dizer que o vencimento de novembro não vai cair? Vai cair porque a safra norte-americana vai chegar no mercado. Claro que, se o clima azeda demais, você tem um problema muito grave durante a fase de desenvolvimento, de emergência, floração e amadurecimento do grão, e você tem uma quebra muito grande, aí você tem um cenário diferente, o preço em novembro vai subir. Mas numa condição normal de produção, novembro ele cai por causa da própria sazonalidade, mas já fica mais difícil para ele chegar na faixa de 11 dólares o bushel, ele pode parar na faixa de 12, 12,50 o bushel, a depender do ritmo das exportações. Então esse é o meu cenário para a soja e para o milho agora. Eu já começaria a pensar no planejamento para a próxima temporada. E deixa eu mostrar um detalhe para vocês, que nós sempre conversamos aqui sobre estratégias de comercialização. E aonde que está o comentário? Aqui, deixa eu encontrar que eu perdi o comentário. Não, só o link, Leonardo, suporte, curva, Leonardo. Nossa, perdi o... tá aqui, ó. Está aqui. Aqui, ó. Isso aqui é a estratégia de comercialização. O Paulo falando que deu muito bom. A soja que ele tinha vendido no físico, comprou o derivativo, realizou na sexta-feira, agregando R$ 28,00 por saca a mais na operação, a famosa soja virtual, nós chamamos de silo virtual, que nós comentamos nos últimos dias. Aí ele agradecendo. Então,
uma estratégia adequada de comercialização causa este tipo de efeito aqui. A gente tinha recomendado a queda da venda do físico, porque esse fator aqui, chamado prêmio de exportação, continua em queda. Você vê que houve mais uma queda hoje, 90 pontos abaixo de Chicago para entrega em abril, e a curva está zicando para frente. Você vê que houve uma queda de 13 pontos para julho. Como o único referencial que tinha uma perspectiva de alta era o derivativo, então vamos vender o físico, sair do risco e se posiciona no derivativo. Quem fez, recuperou parte da queda dos últimos dias. E esse camarada aqui também ajudou, 5,06, ajudou a queda, né? 5,06 o fechamento da sexta. Vamos ver como que vai ser hoje. Petrolinho, que todo mundo está esperando para ver a notícia. Alta hoje, lá no WTI, quase 6% de alta, 4,59, 80 dólares o barril. Petróleo Brent subindo 5,86, 84 dólares o barril. A OPEP vem final de semana e corta a produção, 1,160 milhões de barris por dia, mais uns 500 mil que a Rússia vai cortar, mais os 2 milhões cortados em novembro, 3,5% da oferta global acabou saindo. E o mercado, uma parte fala em redução da demanda, mas a maior parte do mercado trabalha com uma alta da demanda, puxada principalmente pela China, que são as notícias que eu vinha comentando com vocês aqui, mostrando para vocês aqui no programa. Agora, a expectativa é que a demanda fique por volta de 102 a 103 milhões de barris no final do ano, e uma oferta de 99 milhões e meio a 100 milhões de barris por dia, ou seja, há um déficit de 2 milhões e meio até 3 milhões de barris por dia no balanço global. Nesse momento, nós temos a sazonalidade ainda de baixa, que eu mostrei para vocês, que começa em março e termina em abril. E curiosamente, ou estranho, deixa eu colocar aqui também, é que a OPEP vai fazer o corte na produção de petróleo justamente no mês que começa a sazonalidade de alta, que é maio. Então, maio nós já vimos o gráfico aqui que começa o movimento de alta, atinge o pico na primeira semana de julho e depois ele volta a cair. E sazonalmente, os estoques de derivados, que é o de gasolina, estão baixos para esse período do ano. E agora era uma hora que começaria a formação do estoque de gasolina para ser consumido durante as férias de verão. Com esses preços, se vai achatar as margens e muito provavelmente haverá um repasse desse custo para o consumidor final. Então, mais um desafio para o Fed à frente aí, porque ele vai aumentar juros para tentar conter a demanda, e ela não vai conseguir, porque essa demanda só vai cair se houver um aumento do desemprego. Isso no meu entender, de quem não entende muito do assunto. Eu não vejo uma demanda caindo simplesmente por uma alta de juros, por causa que trata-se de gasolina. Então você teria que ter uma destruição dos empregos para aí sim ter uma queda na demanda. E isso teria que acontecer de uma maneira muito rápida. E nós estamos aqui, tem abril, maio, junho, já tem o mês de julho. Nós temos 3 meses. E isso não vai acontecer em 3 meses na velocidade que precisaria acontecer para derrubar as cotações de preços, até porque nós estamos numa sazonalidade entrando ou chegando no início de uma sazonalidade de alta. Então agora qual que vai ser o comportamento do mercado? Eu acho que em pouco tempo o mercado se adequa a esse corte de produção, vai buscar outras origens, então o mercado vai ficar estressado talvez 1-2 dias ali, depois ele tem uma realização de lucros normais, mas eu mantenho ainda a minha análise de petróleo, que eu vejo petróleo na faixa de 85 dólares ali para o mês de junho, principalmente, agora até com uma expectativa de, quem sabe, até 90 dólares no mês de junho, devido a um balanço um pouquinho mais apertado. E aí você vai falar assim, Ale, mas só subiu porque a OPEP cortou a produção. Cara, só caiu porque os Estados Unidos aumentou o juro, só ficou parado. Cara, tem um motivo. Como eu trabalho com risco, a OPEP é um altíssimo risco para o mercado de petróleo. Todo mundo sabe disso. Não é a primeira vez que eles cortaram a produção e não vai ser a última vez que eles vão fazer isso também. Então, é um fator que faz preço dentro do petróleo. Se é só por isso ou não é só por isso, o fato é que foi
por causa disso, a alta de hoje está sendo por causa disso. E um outro detalhe, o petróleo não está subindo só no derivativo. O ESP, Oil Sales Price, do mercado físico também está subindo, porque a Arábia Saudita está elevando os preços da venda para a Ásia. Então, o aumento do petróleo está sendo posto no derivativo do mercado financeiro e no mercado físico também. Sinal de que o mercado vai ficar apertado nesse início de sazonalidade de alta. Então, é isso daí, chegamos ao final, passei um pouquinho do horário, não vou conseguir responder as perguntas hoje, eu respondo amanhã para vocês, então só peço que deem um like, por favor, porque eu sei que a gente esquece de dar o like, e voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.